Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui conosco no nosso curso Perfil Profissiográfico Previdenciário. Inicialmente eu gostaria de me apresentar, meu nome é David Caetano, eu sou engenheiro e advogado e estarei junto aqui com o time do SESMA apresentando o curso Perfil Profissiográfico Previdenciário, os pontos mais importantes, o que você não pode esquecer de verificar, alguns conceitos que a legislação previdenciária traz, tudo isso vai ser verificado nesse curso. Uma abordagem geral do que é que nós iremos verificar no curso. Primeiro a gente vai analisar o conceito de perfil profissiográfico previdenciário. O que é isso? Qual foi o objetivo do legislador quando criou o perfil profissiográfico previdenciário? Esse é um primeiro ponto. A gente vai destrinchar o conceito de PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. E a partir de agora, para que eu não fale o nome completo, nome grande, Perfil Profissiográfico Previdenciário, a gente vai chamar de PPP. Então, na intimidade, agora a gente está na intimidade com ele, não vamos mais chamar de Perfil Profissiográfico Previdenciário, doravante chamaremos de PPP. Combinado? Beleza, o que mais é que a gente vai verificar nesse curso? Conteúdo e exigência legal. Qual é o conteúdo que tem que ter no PPP? O que é que exige a lei? E qual é a instrução normativa que você tem que ler, que não pode esquecer de verificar? Isso a gente vai verificar no nosso curso hoje. Registros ambientais. O que é isso? Quem faz? Quem é o responsável? Que cuidados você deve ter com esses registros ambientais? Quando os registros ambientais deverão ser colocados no perfil profissiográfico previdenciário no nosso PPP? Quem é o responsável pelos registros ambientais no PPP? Quem é que deverá estar colocado, o nome de quem deverá estar colocado pelos registros ambientais, sejam registros técnicos, sejam os registros biológicos, o nome de quem deve ir para este documento. E por último, a gente vai verificar o preenchimento do formulário, analisar o anexo 4, que traz a regra, ponto a ponto, como é que você preenche adequadamente o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Estamos combinados assim? Então vamos fazer isso. A partir de agora, a gente vai trabalhar essas informações de Perfil Profissiográfico Previdenciário conforme esse contexto que a gente delineou, tentando trazer da forma mais didática possível, como é o conceito de cursos aqui do SESMA Online, da WD SESMA Online. Primeira coisa que eu quero falar com você, quero discutir com você é o conceito de PPP. Olhe, pela própria etimologia da palavra, perfil profissiográfico previdenciário, tem tudo a ver com histórico laboral, com o perfil, com o detalhe da história laboral do trabalhador. Veja aí na sua tela agora o conceito que a gente traz. Qual é o conceito de PPP? A gente diz que PPP, segundo a doutrina, segundo o legislador, PPP é um documento histórico-laboral do trabalhador. Primeiro ponto, a gente vai para aí. Documento histórico-laboral do trabalhador. A palavra histórico quer dizer, ela indica uma condição pretérita, uma condição do passado, ou seja, a história ela descreve o que ocorreu no passado. Então, esse documento histórico laboral, labor é trabalho. Documento histórico laboral significa dizer que é a história do trabalho do trabalhador. Aí vale a redundância, porque o que eu quero dizer é o seguinte, histórico laboral significa dizer que é a história na qual o trabalhador teve naquela empresa. Isso é o primeiro detalhe do conceito, que reúne, olha só, o perfil profissiográfico previdenciário reúne, entre outras informações, quais são as informações mais importantes que nós temos nesse documento? Dados administrativos. Logo no início do perfil profissiográfico previdenciário, você tem dados administrativos. E que dados administrativos são esses? É o nome da pessoa, são as informações de documentos pessoais, toda a questão administrativa que a gente vai verificar quando for preencher, entender o preenchimento do PPP, estará ali, está reunido neste documento. A segunda informação que a gente tem são registros ambientais.
Quando eu falo em registro ambiental, eu estou me referindo a monitoramentos ou monitorização, como queira chamar. No Norte e Nordeste a gente chama muito mais de monitoramento. Os monitoramentos ambientais. Esses monitoramentos ambientais significa dizer que eu tenho que aferir, eu tenho que verificar, eu tenho que medir a exposição do trabalhador a determinados agentes de riscos. E atualmente o PPP está preocupado com 3 tipos de agentes de riscos. Quais são eles? Agente físico, agente químico e agente biológico. E você vai ver mais à frente que com o PPP magnético a gente vai ter as informações ergonômicas e mecânicas. Mas hoje, ainda antes da implantação do PPP magnético, nesta aula que nós estamos gravando hoje, a preocupação é com o risco físico, químico e biológico. E a maioria desses riscos, agentes de riscos, eles podem ser monitorados. Principalmente 2 deles são os agentes de riscos químicos, que tem como referência a norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. E nós temos o agente de risco físico ruído, que também a gente tem como referência a NR15, que estabelece os limites de tolerância. Mais à frente, depois do conceito, você vai verificar que tudo aquilo que ultrapassa o nível de ação deve ser reportado no seu perfil profissiográfico previdenciário. Até aí está tudo tranquilo? O próximo item do conceito é que tem resultados de monitoração biológica. O próprio nome está dizendo monitoração biológica tem a ver com exames médicos, significa os exames médicos que são realizados. Só para você lembrar, é necessário que o empregador ele realize o controle médico ocupacional. E para isso existe uma norma regulamentadora específica chamada NR7. A NR7 estabelece o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. E a NR9 estabelece o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Quando falamos em PPP, existem 3 documentos que estão intimamente ligados a esse tema. Quais são eles? O primeiro é o LTCAT, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho. Esse laudo técnico ele tem muito mais o objetivo de atender à legislação previdenciária. O outro documento é o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. O PPRA ele está onde? Você pode me perguntar, ele está na NR9. E o PPRA ele se preocupa com os 3 riscos que eu falei outrora: risco físico, risco químico e risco biológico. Esses são os 3 riscos. E a monitorização ou monitoramento biológico está onde? Na NR7. E aí o empregador ele tem que estabelecer um programa de controle médico de saúde ocupacional. E esse monitoramento ele casa com o levantamento feito no PPRA, os agentes de riscos identificados no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, para que você estabeleça uma correlação do que eu tenho que monitorar. Por exemplo, se eu identifico no PPRA a presença de ruído, logo no meu PCMSO, o médico coordenador do PCMSO, o médico que elaborou o PCMSO, estabelecerá neste documento um exame chamado audiometria, para verificar se a exposição está adequada ou não e evitar um PAI, uma perda auditiva induzida por ruído. O objetivo é sempre prevencionista, é que o trabalhador ele não se exponha sem o devido controle. Ainda no conceito de PPP, durante todo o período em que exerceu as suas atividades. Durante todo o período em que exerceu as suas atividades. Ou seja, essa história ela é contínua. Ela é escrita, digamos assim, a biografia laboral do trabalhador é através do PPP. Um detalhe que você vê na sua tela aí, ó, é formulário atualmente exigido para reconhecimento de períodos trabalhados em condições especiais. O que é isso? Segundo o conceito da IN 45 no seu artigo 271.
Condição especial é toda aquela condição que enseja o direito à aposentadoria especial. Dentro do rol de benefícios previdenciários, existe um benefício chamado aposentadoria especial. E esta aposentadoria significa o seguinte: se um trabalhador ele se expõe a determinada condição, o tempo de labor dele naquela condição ele é diminuído. Regra geral, você pode ter 25 anos, mas o legislador previu a aposentadoria em condição de 15 anos, de 20 anos e de 25 anos. Ou seja, se alguém labora em uma condição especial, ele pode ter o direito a se aposentar de uma forma com um tempo menor de trabalho, porque ele está trabalhando em uma condição de risco. E aí, para que se evite uma doença ocupacional, para que se evite um desgaste da sua saúde, entendeu por bem o legislador previdenciário estabelecer essas três condições, ou essa condição para que o empregado se aposente em um tempo menor. Ainda no conceito que você está vendo na sua tela, pode ser solicitado pelo INSS para análise de benefícios por incapacidade. Mais uma vez, estamos falando de benefícios. Há pouco falamos sobre o benefício da aposentadoria especial, que esse é o grande objetivo de fato do PPP, né, para a contagem de tempo especial. Mas aí a gente verifica que o PPP também ele pode ser solicitado para análise de benefícios por incapacidade. Que benefício seria esse por incapacidade? Você tem um auxílio-doença, o B31 é por qualquer tipo de doença que afaste o trabalhador, mas o B91 é aquela que gera incapacidade para o labor. Então pode ser solicitado o PPP nessa condição e também na condição de aposentadoria por invalidez. Também pode ser solicitado o PPP. Logo, o que é benefício por incapacidade é o auxílio doença acidentário ou é aposentadoria por invalidez. Vamos agora recapitular o conceito, para que você fixe o conceito. O PPP é um documento histórico laboral, ele apresenta a história do trabalhador, que reúne informações administrativas de monitoramento biológico, de monitoramento ambiental durante todo o período em que o trabalhador exerceu as suas atividades. Tem como foco, tem como objetivo a demonstração de trabalho em condições especiais e ou para condição, para percepção, para que seja deferido o requerimento de benefícios por incapacidade. Quais são eles? Aposentadoria por invalidez ou auxílio doença acidentário, mais conhecido pelo Código Previdenciário B91. Teremos o conceito? Eu acho que agora você já sabe o que é PPP, você não tem mais dúvida. E lá no final do nosso treinamento, do nosso bate-papo aqui, você vai fixar esse conhecimento quando você conhecer o formulário, se você ainda não conhece. Vamos ao próximo tópico do nosso curso.